Eu brinquei aqui com o tio Uli. Essa questão de dar esmolas, de ali atender aí essa condição, principalmente onde a mendicância tem crescido, é uma questão de amor e até de uma certa culpa também. A pessoa dá por um remorso, sente-se um pouco culpado por aquilo. Essas motivações, elas se confundem. Falem pra gente, por favor. Wesley, então lá como nosso psicólogo. Quando a gente fala do sentimento de culpa, é como se a gente estivesse se movimentando só por uma falta, por uma sensação de que alguma coisa deveria ser entregue, a gente deveria estar fazendo algo. A questão da mendicância hoje ela é um problema social, ela é um problema, um reflexo da economia, uma questão do desemprego, do alto custo de vida, principalmente das grandes cidades. Então, se a gente fecha os olhos para isso, é como se a gente não fizesse parte do processo, que não é verdade, né? Então, quando a gente movimenta para poder fazer algo, é importante que a culpa não seja o condutor para isso. É importante que a gente consiga descobrir outras coisas dentro da gente que ajudem a estabelecer uma conexão. E isso não necessariamente vai ser pautado em dó, em tristeza, mas num senso de companheirismo, de compaixão, de poder fazer melhor pelo próximo. Então, assim, na visão que eu trago, não tem um certo ou errado. O importante talvez seja o motivo que leva uma pessoa a querer participar, a querer ajudar aquela pessoa de alguma forma que está numa posição de vulnerabilidade. Mas, Raquel, falando mais sobre serviço, né, o serviço social, o fato de a gente contribuir, de dar esmolas, isso pode atrapalhar o trabalho social que alguma entidade, ou uma ONG, ou o próprio governo esteja fazendo em relação a recuperar essas pessoas, tirá-las dessa situação? Não, atrapalhar, eu não acredito que atrapalhe, né? Agora, é muito importante levar em conta que as pessoas em situação de necessidade, elas têm muitas outras necessidades, além daquelas materiais que são mais visíveis, né? As pessoas que chegaram àquele momento de necessidade passaram por muitas histórias na vida. E às vezes a pessoa que está doando naquele momento não sabe, a gente não sabe, né, com quem a gente está lidando. Nós estamos lidando com um público diverso e, como Wesley bem lembrou, é um público que é produto de relações, né, sociais, econômicas, excludentes aí, que tem todo um histórico de exclusão social. Então, as pessoas, quando chegam ao ponto de necessidade e ao ponto de pedir, né, não como um direito, porque ele pode, nós temos aí políticas públicas que atendem pessoas em situação de necessidade, né? Temos muitos programas de atendimento e tal. Agora, a prática da esmola, né? O termo esmola é uma prática secular, existe desde que o mundo é mundo, e em diferentes momentos da história isso estabeleceu relações muito diferentes no campo dos interesses, né? Então, por exemplo, um exemplo rápido aqui no início da formação da Idade Moderna, quando o capitalismo vinha se instituindo, os próprios governantes proibiam as práticas de mendicância, porque essas práticas, elas ameaçavam a ordem que vinha sendo estabelecida, a ordem da organização capitalista, né? Então, os pobres, eles eram confinados em algumas casas, né? Eram os poor houses, depois as work houses na Inglaterra e tal. Depois, com a conquista dos direitos civis, as pessoas com as liberdades de ir e vir têm, então, o direito de permanecer, inclusive, na rua, né? Então, isso é um direito civil, né? Isso está no campo das liberdades individuais, mas caracteriza também uma negação de direitos por parte da proteção social pública, né? Se nós pensamos assim. Agora, a prática da esmola, a esmola como doar, como caridade, o ponto que não é bom, o aspecto que não é bom, é porque o vínculo que se estabelece, ou seja, não se estabelece um vínculo. Tem um autor francês chamado Marcel Mauss, né? É um grande teórico, ele é antropólogo, né? Ele é sobrinho de Émile Durkheim e tem uma grande contribuição sobre a teoria do dom. Então, ele diz que o que dá não pode ser maior do que a relação que se estabelece com o dar, né? Então, eu acho que é interessante a gente pensar, quando a gente se aproxima de uma pessoa com necessidade e doa algo,
importante pensar o que é que fica para aquela pessoa. Às vezes, ela pede algo material com uma urgência, né? Mas ela necessita de muitas outras coisas, das quais ela não teve e ela perdeu ao longo da vida, né? Nos seus antepassados, na sua trajetória de vida. Já existem registros aí por meio de pesquisas e tantos estudos em nível mundial, mostrando que as pessoas, o que elas desejam, o que elas querem de fato em situação de necessidade, elas querem pertencer ao mundo. Ao mundo do trabalho, ao mundo das relações, de lazer, de convívio. E uma prática, às vezes, de esmola por si, né? assim, desvinculada de um tempo de dedicação do sujeito, você não dá a ele a oportunidade de um diálogo, de exercer a atividade humana, o exercício da condição humana, da fala, da escuta, né, do diálogo, que não se estabelece com uma prática de doação. Então, ilustrativamente, seria assim, aquela pessoa, ela pede a sua necessidade, ela pede o peixe, ela está com fome, pede o peixe. Então, para estabelecer esse diálogo, precisamos entender que ela precisa do peixe ali naquela hora, mas também deveremos ensiná-la a dar a vara, o anzol, a linha, para mostrar também como se pesca, até com o fim de tirá-la dessa condição. Seria essa, assim, meio que uma síntese aí dessa construção? Eu acho que é importante trabalhar para que ela melhore as condições, não somente de trabalho, mas também de convivência, né? O que eu quero dizer é isso. A falta material é muito aparente, mas a falta do desejo de relacionar, de pertencer, é muito latente. É mais latente, né? É o que levou aqui. Agora, a metáfora da vara e da pesca, eu acho que a gente precisa refletir melhor sobre isso, porque a gente fala isso correntemente, porque, na verdade, se você pensar que a pessoa vai ter a vara e a condição de pescar, ela vai sair da condição de pobreza e de miserabilidade, ela não tem as mesmas condições nem de aprendizagem da pesca e nem tampouco da pesca, se a gente vai entrar na metáfora. E nem os rios são muito limpinhos, né, Raquel? Claro. Tem esse detalhe. Claro. Bom, se a gente falar aí na política do meio ambiente, mas voltando para a metáfora, né? As pessoas não vão encontrar o mesmo rio, com os mesmos peixes, as mesmas condições. Porque elas vão chegar, né, na beirada de um lago, de um rio, vai encontrar lá muitos iates, né, varas de altas tecnologias, né? Será que é o melhor lugar para pescar, né? Não, ela não vai encontrar ela vai um ter uma concorrência que às vezes ela não vai subsistir naquilo ali, né? Vai ficar de fora, né? Os peixes não estão, nessa metáfora, ela não tem as mesmas condições, né? Porque eu acho que a história de vida coloca as condições de trabalho, as condições de convívio, de escolarização, elas formam um conjunto de dificuldades. Então, as pessoas não têm só faltas, as dificuldades são muito maiores. E aí é que é complexo a gente, enquanto sujeito, né, pensar o que eu posso fazer. Aí tem, né, alguns caminhos aí, vamos ouvir o que o Ed tem para dizer também, que já viveu essa experiência, mas antes, Ed, nós temos algumas frases, alguns pensamentos das pessoas sobre o que é esmola, o que é doar. Vamos ver o que elas pensam, vamos dar uma olhadinha. Acho errado, esmola vicia e leva a pessoa a viver na condição de se acomodar com o pouco que recebe. Issam Itiba. Issam Itiba, que é psiquiatra, educador. Vamos ver mais uma frase, mais algum pensamento de alguém? Depende, nunca dou dinheiro, mas pago uma refeição. Solidariedade é um dever ético. Repartir uma porção de quem tem com um amigo em dificuldade é o princípio bíblico do dízimo. É o Frei Beto, teólogo e escritor. Mais alguma? Vamos ver? Tem. Não, a esmola pode aliviar situações de extrema necessidade, mas não contribui para transformar a condição de miserabilidade dos pedintes. Valdir Mafra, da Care Brasil, ONG que combate a pobreza. Tem mais uma lá, tio Olho, olha que legal. Deus. As pessoas acham que um mendigo gosta de pedir, mas eu não gosto. Sei que esse não é o único jeito de viver, mas ainda não vejo outra saída. Se mais gente me ajudasse, talvez eu saísse dessa situação. Carla, que é exatamente uma moradora de situação de rua. Temos mais? Temos mais uma. Vamos lá.
A indiferença é a forma contemporânea da barbárie. É preferível dar, porque às vezes o que você dá é a diferença entre ter ou não uma oportunidade, ainda que seja só a oportunidade de comer. Rita Amaral, doutora em Antropologia Social pela Universidade de São Paulo. Muito bem, eu não sei se cabe, mas a gente pode falar em algum momento sobre também o vício de pedir. Eu vivi uma situação muito constrangedora próximo da minha casa, saindo com a minha esposa, e havia uma jovem no semáforo, até bem vestida, e disse: ai moço, o senhor pode me ajudar? Eu estou com meu marido ali, furou o pneu do nosso carro e nós viemos só aqui na padaria, viemos sem bolsa, tanto despreparado. Você pode me ajudar com tantos reais para a gente consertar o furo do pneu do carro? Aí ajudei. No dia seguinte, coincidentemente, eu passo pelo mesmo lugar, tá a mesma moça que enfia a mão dentro da minha janela com uma receita médica. Ah, eu tenho um filho com ataque epilético e eu estou precisando dessa medicação e não sei o que, não sei o que lá. Eu virei para ela e falei assim: você consertou o pneu? Aí ela ficou bastante sem graça, porque percebeu a situação no dia seguinte. Ed, queria que você contasse um pouquinho sua experiência, e eu vou talvez citar uma frase que eu ouvi da nossa produção, de que o adolescente que eu ajudo hoje pode ser o meu agressor amanhã. Sei que no seu caso não é verdade, mas eu queria que você comentasse um pouco isso. Desde já quero agradecer a oportunidade a todos que estão aqui. Quem sou eu, tendo um conhecimento igual os dois convidados têm aqui, e vocês também. E o querido telespectador, por estar me permitindo entrar nesse momento na sua casa. Fique conosco até o final. Muito obrigado por você permitir que eu falasse um pouquinho. Eu sou um ex-mendigo, um ex-morador de rua. Deus mudou a minha história. E eu acho hoje, se eu chegar, só de eu chegar nas ruas e eu olhar, eu sei quando a pessoa é mendigo verdadeiro e quando não é. Só é um pedinte. A esmola em si depende, acaso e acaso. Tem pessoas que vai para as ruas, tem casa, tem tudo, mas fica lá só pedindo porque é o que ela quer. A história de um morador de rua, verdadeiramente, o morador de rua, ele pede nas suas últimas. A colocação que foi feita, eu acho que sim, que igual o Frei colocou, não deve ser dado o dinheiro, mas deve ser um alimento, é o mais viável. Porque o mendigo, ele raramente vai mentir para a sociedade. A sociedade pode falar assim, não, que... eu não sei se eu posso até falar a expressão vagabundo e essas coisas. Claro. E não conhece verdadeiramente. O mendigo, se você chegar para ele com um prato de comida, e se ele tiver com fome, ele vai comer. Mas se ele já comeu, ele fala assim, não vou querer não. Por quê? Ele fica com medo de tirar da boca do outro lá. Então, se você der para ele, se você tiver com 15 marmitex e falar, não, pega uma para você agora, uma para de noite, ele não vai aceitar. Ele vai pegar só uma, porque ele está pensando no outro. E o que ele fala como termo de mentir? Se ele te pedir um dinheiro, a maioria dos moradores de ruas pega para poder comprar cachaça, comprar drogas, enfim. Quando eu falar drogas, é em geral. Porque a droga é para ele se reabilitar, para ele assim, sobreviver nas ruas. Então, ele prefere a droga para enganar a fome e as coisas. Então, eu acho que não é só chegar e dar um dinheiro, dar um alimento, mas é aquilo que, entrando na tese da vara e em si, o alimento é a forma de você fazer um elo, de você se aproximar. Daí para frente começar um novo vínculo. Como o quê? Um diálogo. A maioria das pessoas acha que o mendigo, ele necessita de ouvir. É pelo contrário. Quer falar. Ele quer falar. Então você pode ver que se você fazer um trabalho com o morador de rua, ele vai ficar só assim, caladinho. Porque ninguém deixa ele falar. Então eu acho que essa situação teríamos que ouvir primeiramente. Por que você está como um pedinte? Eu acho que antes de darmos alguma coisa, qual que é a sua necessidade? Por que você está nessa situação? Tanto como um mendigo ou uma pessoa que está ali situação como um mendigo, mas é um pedinte na verdade. Eu acho que primeiramente temos que perguntar por quê. Temos que ouvir a pessoa antes de tentarmos fazer alguma ação. E nesse seu tempo, Ed, qual foi uma ajuda efetiva que você realmente recebeu? Que você acha que valeu? Alguém que trouxe alguma coisa, mas que te deu oportunidade de falar? Nessa sua situação, qual foi uma das visitas que você teve ali, em algum momento que você foi socorrido, que você fala, realmente valeu?
Olha, eu vou ser sincero, eu fiquei 2 dias só na base da cachaça, das drogas, da mendigância, não comia nada. E quando chegava perto das pessoas, as pessoas achavam que iria roubar. Ó, o verdadeiro mendigo não rouba ninguém. É pelo contrário, se a pessoa deixar o celular cair ali no chão, ele pega e entrega na mão dela. Quem rouba nas maiores metrópoles são pessoas que são de periferias e que estão lá para isso mesmo, e passam por mendigo, mas não é. E o morador de rua, o dia que passou para mim foi o dia que eu tive fome, mas fome mesmo, e um jovem, ele pegou e comprou para mim uma marmitex, assim, um jovem menino novo, comprou, pagou para mim, mas a minha maior história que bateu na minha mente, que valeu, foi o dia que um rapaz, ele chegou e falou para mim assim, ó, por que você não volta para casa da sua mãe? E quando ele falou da minha mãe, que quando você fala de família com mendigo, ele fica agressivo. Imagina. Tem que deixar ele se abrir primeiramente. E aí eu falei com ele, não, quero um dinheiro, me dá um dinheiro então. E queria bater nele, queria agredir ele. Ele falou assim, não, eu tenho algo melhor do que o dinheiro. E começou a falar, se abrindo com ele um pedaço da história dele. E ele falou, eu quero te ouvir. Olha só. E aí eu comecei a contar. E foi a partir desse dia que esse jovem me ajudou a voltar para casa. Eu falei, me dá um dinheiro aí, que eu vou voltar para minha casa. Eu ia comprar drogas, cachaça. Ele falou assim, não, eu te coloco dentro de um ônibus para você retornar para sua casa. Então, eu falei, então me coloca então. E foi assim que eu voltei para minha casa. Então, existem algumas coisas que você pensa que se você fazer naquele exato momento, não é a verdadeira necessidade que seria naquele momento. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.